Meditando com a Família. Glória a Deus. Bíblia Sagrada, Palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 17, diz assim: Os 70 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: Até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fique alegre porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse ao Pai: Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Muito bem, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, que nós vemos em Lucas, no capítulo 10, versículo 17 em diante. Fala do momento em que os discípulos que foram enviados para pregar o reino de Deus voltavam até o Senhor. E eles deram um relatório muito alegre, dizendo que os demônios eram expulsos pelo nome do Senhor e os enfermos eram curados. E naquele momento o Senhor disse: olha, eu dei poder para vocês pisar toda a força do mal, e nenhum mal eles podem fazer contra vocês. Porém, eu não quero que a alegria de vocês esteja alicerçada no fato de expulsar os demônios ou de curar os enfermos, mas eu quero que a alegria de vocês esteja alicerçada no fato de que o nome de vocês está escrito no céu, porque essa deve ser a nossa maior prioridade. É o que o Senhor Jesus estava passando ali para os discípulos naquele momento. Que o mais importante é o nosso nome escrito no livro da vida, que a nossa alegria é a nossa salvação, porque sem a nossa salvação tudo mais perde o sentido. Sem a nossa salvação, o que adianta expulsarmos os demônios? Sem a nossa salvação, de que vai adiantar curar os enfermos? Sem a nossa salvação, a prosperidade não faz nenhuma diferença para a nossa vida. Então, amados do Senhor, nessa palavra, guarde o que o Senhor está querendo aqui passar aos seus discípulos. Que nós não podemos deixar de nenhuma circunstância na nossa vida, ainda que seja boa, ainda que seja uma circunstância de triunfo, de alegria e de vitória, ofuscar a nossa salvação, ofuscar a nossa preocupação, ofuscar a nossa capacidade de estar sempre
lembrando, sempre fazendo menção, sempre meditando, sempre dia e noite, a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro, focado na salvação, porque a salvação deve ser o foco da minha vida e da sua vida. Você que está ouvindo essa palavra, quantas pessoas que elas vieram até Jesus, mas hoje se tornaram idólatras, quantas pessoas que vieram até Jesus, mas hoje caíram na fé e se entregaram aos pecados, aos vícios, se entregaram ao mundanismo, ao materialismo, e hoje já não buscam mais a Deus, hoje já não vivem mais uma vida na presença de Deus. Tem fé, mas é uma fé morta, porque a fé sem obras, ela é morta, como diz a palavra de Deus. Então, quantas pessoas que perderam a salvação nesse sentido, meu irmão? E o Senhor, ele foi bem claro quando ele contou a parábola das 10 virgens, dizendo que eram 10 virgens, ou seja, as 10 eram virgens, como a igreja, que todos têm fé, que todos acreditam que existe só um Deus e que Jesus Cristo é o Salvador. Porém, se a nossa fé ela está morta, se a nossa preocupação é com o ministério, se a nossa preocupação é com milagres, é com sinais e com maravilhas, e vamos esquecendo de cuidar da nossa salvação, de cuidar da nossa santificação, porque está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não adianta eu expulsar os demônios, eu pregar o evangelho, não adianta eu curar os enfermos, não adianta a pessoa fazer a obra de Deus até incansavelmente, se ela estiver totalmente longe de uma vida de santidade, se o caráter dela, ao invés de estar sendo edificado em Cristo Jesus, o seu caráter está sendo desmoronando. Quer dizer, não adianta nada, é em vão. Como diz a palavra de Deus, é sacrifício de tolo. A pessoa está sacrificando, mas no final de tudo ela vai ficar decepcionada, porque ela vai ver que fez tudo errado. Por isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos, não que ele estava naquele momento repreendendo a eles, ele estava dizendo: olha, vocês estão expulsando demônio, eu dei poder para vocês, vocês estão orando pelos enfermos, eu dei também autoridade para vocês fazerem isso, porém a tarefa principal de vocês, a alegria principal de vocês, a preocupação, o foco da vida de vocês deve ser a salvação. Que nós, como a igreja do Senhor, venhamos cuidar da nossa salvação. A palavra de Deus é assim: desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. E nós temos que atentar para isso, andar nessa palavra e procurar viver uma vida que agrada a Deus, sempre falando como Paulo, que ele se considerava o principal dos pecadores, o maior pecador, ele considerava, mas ele dizia: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós pensamos, cuidamos, nos preocupamos com a nossa salvação, é que nós temos noção do grande amor de Deus e dessa grande salvação que o Senhor providenciou por nós ali na cruz do Calvário. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da santidade, da nossa comunhão com Deus, vamos focar na vida eterna, porque o Senhor nos chamou para uma vida eterna com Ele na glória. Meditando com a família. Meditando com a família.